Existe um momento na vida em que tudo parece dar errado. A gente está cansado, desmotivado, começa a pensar em desistir de tudo. Só que muita gente não entende que é exatamente nesse momento em que você está mais perto de conseguir tudo aquilo que você deseja na sua vida. E isso não acontece por acaso. Sempre que a gente está subindo de nível, melhorando na vida, algo dentro da gente começa a entrar em conflito. É porque a gente está caminhando rumo a uma vida nova, rumo ao desconhecido. Sempre que a gente está perto de realizar nosso sonho, o inferno vai antecipar o ataque. Sempre que algo grandioso está para acontecer na nossa vida, tudo ao nosso redor parece desmoronar. É porque essa é a última tentativa do mal de impedir que você alcance seu sonho. Você já passou por um momento na sua vida em que você acha que tudo está dando errado, que você está fazendo tudo o que é possível, necessário, que você caminha, que você luta, você é correto, você é uma pessoa boa, e mesmo assim tudo está dando errado, você não consegue? É pressão, você não dorme, as contas estão atrasadas, você não consegue sair do lugar. A gente até às vezes chega a duvidar de Deus, falar: Deus, por que isso comigo? Eu estou fazendo tudo, eu não consigo sair dessa. Eu vou te dizer uma coisa, nessa hora em que a gente acha que Deus abandonou a gente, é nessa hora que Ele pegou a gente no colo. Porque se Ele não pegasse a gente no colo, a gente já tinha desistido há muito tempo. Então, se você está se você está sentindo agora que está muito difícil de conseguir o que você quer, agradece a Deus, agradece por tudo, agradece esse teste, porque é justamente nessa hora que você está perto de conseguir alcançar o seu sonho. Só que é justamente nessa hora que a grande maioria das pessoas desiste do sonho. Não porque elas não são capazes, não é isso. É porque o desconforto, é porque a pressão, é porque o sofrimento é tão grande, fica tão pesado que elas não aguentam mais. Simplesmente elas desistem de caminhar porque ficou muito difícil de prosseguir, de ir em diante. Elas perdem a fé. E quando a gente perde a fé, a gente perde tudo. Imagina que você está prestes a alcançar algo muito importante para você. Uma oportunidade nova, subir de nível. Você provavelmente vai começar a duvidar de você mesmo. Isso não é fraqueza. Isso é Deus que está te testando. Ele está te lapidando. Porque para viver o sonho que você quer viver, você vai ter que provar que você é capaz de lidar com tudo que é necessário para viver esse sonho. Eu queria agora fazer uma analogia com uma pirâmide. A nossa vida, a vida da população mundial, né? Vamos dizer assim. A pirâmide ela tem níveis. E cada nível que sobe é menor do que o nível de baixo. Então, na base da pirâmide é onde está a maioria esmagadora da população mundial. E ali são as pessoas que são caráter duvidoso, pessoas que não têm valores, pessoas que querem o mal do outro, pessoas que são preguiçosas, que não querem nada. E para subir de nível, você precisa se esforçar. Cada nível que você sobe é porque você melhorou em caráter, você melhorou em valores, você melhorou na sua disciplina, na sua determinação, você melhorou no que você quer para o seu próximo, você quer o bem dele. Então, cada nível que a gente sobe, cada degrau que a gente sobe nessa pirâmide, é porque a gente está melhorando. Nosso objetivo na vida é chegar no último nível da pirâmide. Só que cada vez que a gente sobe de nível, tem menos gente. Porque essa é a realidade do mundo que a gente vive hoje, infelizmente. Mas, como nosso objetivo é chegar no topo da pirâmide, o topo da pirâmide não é
financeiro, não é dinheiro, é caráter, são valores, é querer bem ao próximo, porque dinheiro, na base da pirâmide, tem muita gente que tem muito dinheiro. E no topo da pirâmide tem muita gente, a maioria provavelmente, que não tem muito dinheiro, porque dinheiro não é tudo para elas. Elas estão ali no topo da pirâmide porque elas entenderam o sentido da vida. Elas chegaram lá, elas melhoraram. Elas perceberam que a vida, que a jornada é de construção, é de melhoramento, é de uma reforma interior. Então o que a gente tem que ter em mente é que sempre que a gente for subir um degrau, tudo vai dar errado. Se o seu objetivo é abrir uma empresa, seu sonho é abrir uma empresa, e que você, ao mesmo tempo que vai viver seu sonho, você vai estar dando emprego para um monte de gente, se prepara, porque vai começar a dar tudo errado. Se o seu sonho, se a sua vontade é fazer uma obra de caridade, se prepara, porque tudo vai dar errado. Tudo vai ficar contra você conseguir seu objetivo. Se o seu sonho é carreira artística, você quer se dedicar à carreira artística ou aos esportes, se prepara para ralar, se prepara porque vai ser difícil. É assim, e isso é geral, não é com você, não é comigo, isso não é pessoal, isso é com todo mundo. Porque para melhorar, tem que ralar, porque ficar no mesmo é fácil. Descer de nível, então, é muito mais fácil ainda. Cair é fácil. Para subir, tem que se dedicar, tem que se esforçar. É diário, é disciplina, comprometimento. É nunca desistir. É acreditar, é ter fé. É acreditar no seu sonho, acreditar no processo que você criou para chegar no seu sonho. Acreditar em cada passo que você está construindo para você mesmo. Você vai chegar no topo. É só você não desistir. Faz parte da jornada. E chegar no topo, o topo não é o sucesso. O sucesso é essa escalada, é subir degrau por degrau e se tornar uma pessoa melhor. E é muito importante também ter em mente que sempre que a gente vai subir de nível, a gente precisa abrir mão de coisas da nossa vida. Um comportamento, um hábito, pessoas que não são mais compatíveis com o novo nível para qual a gente está indo. Vão ter pessoas na nossa vida que não vão ser capazes de subir o nível com a gente. E você vai ter que deixar ela naquele nível. Vão ter hábitos que você tem, comportamentos que não vão ser mais compatíveis também com esse novo nível. E você vai precisar mudar. Porque o hábito que você tem hoje, seu comportamento, as pessoas com quem você convive hoje, elas estão no seu nível. Só que não é porque é só você que está mudando de nível. Tudo ao seu redor, às vezes, vai continuar no mesmo. E você precisa ser capaz de deixar para trás tudo isso que está te impedindo de subir. É como um foguete. Já viram um foguete quando ele vai ser lançado para o espaço? Como é que funciona? O foguete ele é enorme aqui na Terra antes de ser lançado. E quando vem na hora do lançamento, o que acontece? É um esforço enorme que ele tem que fazer para sair da inércia. Ele gasta muito combustível e vai movendo aos poucos, bem pouquinho, e de pouquinho em pouquinho ele vai subindo e gastando combustível, muito combustível, ele vai subindo. Só que no que ele começa a subir de nível, que ele vai indo em direção ao objetivo dele, que ele tem um objetivo traçado, o que acontece? Vai ficando um pouco mais fácil, ele vai deixando de gastar tanto combustível quanto ele gastou no começo para sair da inércia. Só que o que acontece? Ele começa a perder partes. A parte de baixo, ela se solta e fica no nível que ele estava antes. Ele continua subindo, só que agora ele está menor. Ele está mais leve, ele está mais forte, ele está gastando menos combustível. E assim ele vai sempre em direção ao objetivo,
sempre em direção ao alvo. Nada faz o foguete sair da trajetória. Só que quanto mais ele sobe, ele vai deixando partes sempre pelo caminho. Ele vai se purificando, ele vai se lapidando. Ele vai, entre aspas, melhorando. E chega um momento em que ele está no mínimo possível para alcançar o objetivo dele. Esse é o topo da pirâmide. Você, para chegar no topo da pirâmide, vai precisar deixar no caminho várias coisas, pessoas, hábitos, comportamentos, lugares, para você chegar no topo. Você pode escolher não deixar isso para trás. Você pode escolher ficar com essas pessoas, com esses hábitos, mas saiba que você não vai ser capaz de chegar no topo. Porque para chegar lá é preciso fazer essa escolha. É uma escolha. Você pode querer ficar no seu nível. Isso não é problema nenhum. Isso é tranquilo. Não há mal nisso. Mas saiba que você pode chegar no topo. É difícil? Muito. Mas todos nós somos capazes de chegar ao topo, de viver nosso sonho. Só que nessa jornada, nessa subida, o nosso maior erro não é quando a gente falha. O nosso maior erro é quando a gente desiste, exatamente no momento que a gente está prestes a subir de nível. Porque, pessoal, falhar, todos nós vamos falhar. É normal. Faz parte do processo. É aí que a gente aprende. É aí que a gente cresce. É quando a gente falha, quando a gente erra e a gente para, entende, percebe o erro e aprende com ele. Atletas de alto nível como Michael Jordan, Tom Brady, todos eles falam que eles aprenderam nas derrotas, nos erros, nas falhas. Todos eles falham. Só que os grandes atletas, os ícones, eles aprendem com o erro. Eles não desistem, eles não mudam, não vão para casa. Eles param, analisam por que eles erraram, repetem aquele erro mentalmente infinitas vezes, e aí eles caminham, continuam e nunca mais vão cometer aquele erro. Vão cometer outros, mas não aquele. E o próximo que ele cometer, ele vai de novo fazer o mesmo processo. Vai parar, analisar, aprender, ver por que errou, caminhar, e aquele erro não comete mais. E assim é a nossa vida. De erro em erro, a gente vai aprendendo. A gente não pode desistir porque errou. A gente não pode ficar se criticando porque a gente errou. Faz parte. A gente tem que ser forte para entender que o erro faz parte do processo. Aprende com o erro, cresce, mas nunca mais comete esse erro mesmo. Comete outros no futuro, se for o caso. Até que chegar um dia que você vai cometer pouquíssimos erros. A perfeição é impossível, ninguém é perfeito. Mas quando a gente aprende com o erro, a quantidade de erros vai ficando menor. E até que um dia a gente vai ficar tão forte, tão consciente de si, que quando os erros acontecerem, vai ser fácil de resolver. Você vai encarar, não, beleza, errei. Vou continuar. Por que eu errei? Tá, aqui, errei aqui, vou continuar. E assim a gente vai vivendo o nosso sonho, de erro em erro, de acerto em acerto, crescendo sempre, sempre em frente, nunca desistindo. Uma outra coisa também que é muito importante nesse processo é que o sonho que você tem, não importa qual seja o seu sonho, foi Deus que colocou na sua mente. E se Ele colocou, é porque Ele acredita em você e porque você tem total condição de conquistar esse sonho. Só que Ele não colocou esse sonho na cabeça dos seus pais, do seu marido, da sua esposa, dos seus irmãos, dos seus amigos. Ele colocou na sua mente. Então, para de ficar esperando o apoio ou aprovação dessas pessoas. Eles não sabem o sonho que você tem, eles não sentem o que você sente, eles não enxergam o que você enxerga, só você. Então vai atrás, não desiste e caminha em direção ao seu sonho, porque se Deus confia em você, é porque você é capaz. Agora, a gente sabe que isso não é para qualquer um.
tem que ser muito forte, tem que ter muita fé para acreditar em algo que hoje só existe na sua mente. Acreditar que isso é possível. É importante também ter em mente que para conseguir conquistar algo hoje que ninguém do seu nível conquistou, você vai ter que fazer algo que ninguém do seu nível ainda fez. E quando você entende isso te dá muito mais força para prosseguir. Você entende que a vida tem um mecanismo e que se você seguir esse mecanismo, tudo vai dar certo. Então, pessoal, a mensagem que fica é: se você está passando por isso agora, não significa que você deve parar. Significa justamente que agora é a hora de seguir em frente. Não desiste. Agora, se você não aguenta passar pelo sofrimento, nem começa então. Porque ninguém cresce sem passar pelo caos. Tem gente que segue em frente, que vai atrás. Tem gente que foge, que desiste. Qual desses é você? Se você gosta desse tipo de pensamento, de reflexão, se inscreve no canal para mais conteúdos sobre lei da atração, poder da mente, poder da imaginação, transformação pessoal. E lembre-se, a vida é um filme e é você que escreve o roteiro.